noite, senhoras e senhores. O Brasil é tido atualmente como um dos países emergentes mais importantes do mundo. Decorrência da sua grandeza territorial, o seu tamanho populacional, a sua capacidade de produzir alimentos, a sua condição de grande exportador de produtos básicos, sua projeção em várias modalidades esportivas, enfim. Atributos não faltam e são conhecidos para este prestígio brasileiro. Por estas razões, sempre se compreendeu aquela ambição do ex-presidente Lula de criar condições para colocar o Brasil no Conselho de Segurança da ONU, mesmo se admitindo que se tratava, quem sabe lá, de um interesse mais pessoal do que propriamente nacional. O problema é que as relações internacionais do país, do Brasil, não têm sido as mais credenciadas para aquela ambição. Veja o que acontece agora. O presidente norte-americano, Barack Obama, que está por vir ao Brasil no próximo mês de março, posiciona-se contra a entrada do Brasil no Conselho de Segurança Permanente da ONU, como membro permanente, repita-se, por ter votado o Brasil contra uma resolução do Conselho sobre sanções ao Irã no ano passado. A fonte da notícia foi o Departamento de Estado norte-americano, em matéria veiculada ontem pelo jornal Estado de São Paulo. A nota declara que foi um pecado mortal do Brasil colocar-se ao lado do Irã. Aliás, não é segredo as boas relações mantidas pelo ex-presidente Lula com o presidente Ahmadinejad. A questão é que não se sabe ainda agora que linha seguirá, por exemplo, a nova presidente Dilma Rousseff. Dentro de 2 semanas, o novo chanceler brasileiro, Antônio Patriota, visitará a secretária de Estado Hillary Clinton em Washington, quando haverá o primeiro diálogo dos dois países, com novos governos. Então, o Conversas Cruzadas de hoje quer debater isto, as relações internacionais do Brasil no presente momento, questionando em que medida interessa estar bem com os Estados Unidos ao Brasil, ou com atenções maiores aos países do Mercosul em geral, como parece estar sendo uma tendência da nova presidente. Acresce também indagar como o Brasil, como instituição, decidirá nos próximos dias o incômodo caso do ativista italiano Cesare Battisti, assim como a continuidade das relações com governos tidos como ditatoriais na América, como Venezuela e Cuba. Afinal, o Brasil tem de agradar alguém ou seguir uma política própria, independente das consequências nesses relacionamentos? Então, é o nosso tema de hoje. São conversas cruzadas. Arquiteto, escritor, articulista de Zero Hora, Percival Pugina, boa noite. Boa noite, Lazier, boa noite, doutor Lênin Streck, o deputado Vieira da Cunha, o professor André, os nossos telespectadores. Nós só estamos fazendo este debate, Lazier, no fundo, penso, porque houve uma mudança. Continuasse o Lula, talvez o assunto passasse batido ou se consideraria resolvido, porque a sua linha era conhecida. O professor Paulo Roberto de Almeida, que é um importante diplomata brasileiro, ele escreveu há coisa de um ano atrás um artigo no qual ele dizia que, observando a influência do partido do presidente em relação à sua gestão, era nas relações externas que mais se revelava a vinculação partidária do presidente. A influência do partido sobre o presidente pesava mais nas relações externas do Brasil. Quando eu vejo o presidente Lula, aliás, eu costumo fazer uma brincadeira dizendo que a grande vantagem que o Lula apresentou sobre o Fernando Henrique Cardoso é que o Fernando Henrique Cardoso prestava muita atenção e se deixava influenciar pelo que o PT dizia. E o Lula não dava a mínima. À exceção da política externa. De fato, na política externa havia ali uma ação direta do partido, tanto que ele tomou uma figura da política partidária e colocou como uma espécie de ministro auxiliar
para orientar as suas relações internacionais. De mais a mais, o presidente Lula, ao longo do seu período de formação política, ele teve uma atividade externa importante, ao longo da qual ele esteve vinculado a setores da esquerda latino-americana e mundial muito fortemente. Então, ele trabalhou na política externa em cima destas suas relações de amizade, desses seus gostos, das afeições, quem sabe, que tenha estabelecido nesse período. Mas, comparando o presidente Lula com a ministra Dilma, eu diria que eles têm um ponto em comum, que é o gosto de exercer a autoridade. A partir daí, eles divergem em muitas coisas. O presidente Lula tinha um gosto pelo balacobaco da comunicação. Não? A presidente Dilma não revela nenhum apetite nem talento para esse tipo de atividade. O presidente Lula andou muito mal acompanhado nas suas relações internacionais. A ministra Dilma não teve essa participação, até porque tardiamente entrou dentro do PT. A ministra Dilma tem um gosto pela gestão e o presidente Lula não tinha gosto pela gestão. Então, eu vejo a presidente com um certo otimismo em relação a este particular. Eu acho que as coisas, se não vão melhorar muito, pelo menos piorar não vão. E é onde eu me torno assim, mais otimista em relação ao governo da presidente Dilma, embora me coloque numa posição de oposição responsável, né? Não sou do tipo que fica jogando casca de banana, né? O que apoia quem joga casca de banana no caminho de quem está governando. Eu acho que isso é uma péssima maneira de fazer política, embora ela tenha sido insistentemente praticada durante muitos anos no Brasil. O que eu percebo que pode acontecer na política externa brasileira? Esse tema é muito importante. Não se pode jogar nele com aquela liberalidade com que o Lula tratava, assim, meio como se o Brasil fosse uma coisa dele, né, do qual ele dispusesse da nação para os seus objetivos, os seus gostos pessoais, quem sabe até as suas expectativas para um futuro, tão logo tivesse saído da presidência da República. Não é assim, olha, a política externa lida com muito nó de correia, né? Tem a questão do terrorismo, tem a questão da Organização Mundial de Comércio, tem essa questão que estamos tratando aqui do Conselho de Segurança da ONU, tem a questão do capital volátil internacional, tem a questão do fundamentalismo islâmico, tem a questão dos direitos humanos pisoteados em tantos países, tem a questão do Mercosul, tem as condições que o Brasil tem ou não tem para exercer um papel de liderança, a relação com os Estados Unidos, com os países árabes. Enfim, a pauta é grande e ela é muito importante em todas essas dimensões e não se pode fazer isto ao sabor do gosto de um partido político, que isto é partidarizar a nação e as relações do Brasil com a comunidade internacional. Eu vejo a ministra Dilma tendente a um comportamento superior àquele do presidente Lula em relação a esse particular, onde ele deu péssimas demonstrações. Aquilo que o presidente Lula fez na política interna, quando se juntou com algumas figuras deploráveis da política nacional e obteve um bom resultado disso, no sentido de compor a sua base parlamentar e ir levando as coisas, de certo modo ele tentou fazer na política internacional, se juntando a alguns dos maiores patifes do planeta, pessoas que desrespeitam os direitos humanos, né, com uma conduta nas suas relações externas extremamente deplorável, e isso está repercutindo na própria decisão do presidente dos Estados Unidos. Daqui a pouco vou lhe pedir para abrir o próximo bloco, depois do intervalo, agora vamos ouvir o professor André, mas é que eu vou lhe pedir que dê seguimento, Pugina, na sua perspectiva, em que medida a nova presidência, ou a presidenta Dilma, vai se interessar ou se dedicar em colocar o Brasil como um protagonista mundial de políticas. Se isso vai interessar ou não. Ou seremos um país mais voltado aos nossos interesses internos ou do próprio interesse interno da América Latina. Não figurar internacionalmente num lugar que ele pode ambicionar perfeitamente.